Ìjẹ̀ṣà, Ìjẹ̀ṣà, àbáwá o Ìjẹ̀ṣà, Ìjẹ̀ṣà, àbáwá o Ìjẹ̀ṣà, Ìjẹ̀ṣà, àbáwá o Ìjẹ̀ṣà, Ìjẹ̀ṣà, àbáwá o Ìjẹ̀ṣà, àbáwá o Ìjẹ̀ṣà. Eu tenho hoje uma história interessante para contar, que é importante que algumas coisas sejam faladas antes. Eu e a mãe Glória somos casados, ainda éramos solteiros quando trouxemos os fundamentos da casa do meu pai de santo para Belo Horizonte. Depois que a casa foi fundada, registrada em cartório, nós nos casamos, é evidente, e meu pai de santo morreu, mas ele deixou a casa instalada e registrada em cartório, com a nossa missão. Só que nós não sabíamos como é que a gente ia se apresentar dentro de Belo Horizonte, uma cidade cheia de pessoal do santo de todas as partes do Brasil. E a gente não tinha noção de como é que a gente ia, nós não tínhamos nem noção do tanto que a gente sabia de orixalidade. Então nós fomos convidados e fizemos uma exposição de orixás no Museu Mineiro de Belo Horizonte, na Avenida João Pinheiros. Essa exposição era uma exposição de artes plásticas, onde toda a matéria-prima que nós utilizamos para poder montar aquela exposição foi por nós idealizadas e compradas e montadas. E nós então montamos uma exposição de Exu a Oxalá. Essa exposição de Exu a Oxalá tinha também a parte da orquestra dos orixás, que era a composição dos atabaques, etc., daquelas coisas que fazem os sons, né? A música africana. Tivemos também os oráculos africanos, né? Nessa exposição, que era jogo de Ifá e jogo de Merim de Logum. Essa exposição, ela foi, desde a sua abertura até o dia do desmonte dessa exposição, nós não tivemos um dia sequer de sossego. Era sossego que eu digo assim, no bom sentido. Nós incomodamos, muita gente também incomodar é no bom sentido. Porque aquela exposição, ela falava de Exu a Oxalá, mas como nunca ninguém havera visto ainda aqui em Belo Horizonte. Quando a imprensa falou que o Museu Mineiro iria abrir uma exposição de orixás, todos esperavam um monte de manequins e bonecos vestidos com roupa de santo. Passou muito longe da gente esse tipo de coisa.
que nós cuidamos do orixá na natureza. A gente sabia mexer com o orixá na natureza. Isso quer dizer o seguinte, que não haveria em nenhum momento dentro daquela exposição um boneco vestido de AD, de alguma coisa desse tipo, que viesse representar o orixá, não tinha nada disso. A exposição era toda com elementos da natureza para cada orixá. Ora, aquela exposição que era para ficar por 15 dias, ela teve que ficar por 45 dias. Vocês imaginam o que quer dizer isso? Era para desmontar a exposição com 15 dias, ela ficou com 45 dias. Sabem por quê? Porque vinha gente de todo lado pedindo para não desmontar a exposição, que vinha o embaixador não sei da onde, embaixador da Nigéria, do Congo, não sei da onde, que queria ver aquela exposição. Então, ela teve que ficar. E quando ela chegou aos 45 dias, mesmo assim, eles não deixaram de desmontar. Fotografaram toda a exposição e ela foi... as fotografias foram feitas em tamanho de 1,5 metro, 2 metros, por aí, coisas desse tipo. E ela foi fazer uma tour pelas cidades do interior de Minas Gerais. Então, ela foi itinerante. Ela era montada, os quadros eram montados e aquela exposição continuou. Não é preciso dizer que os pais de santos da época de Belo Horizonte estiveram lá todos os dias para conhecer aquela exposição. E quem é que tinha feito a exposição daquela, que ninguém conhecia. Ninguém conhecia a mim, nem tampouco a Mãe Glória, mas a exposição chamava a atenção de gente do Brasil inteiro. Muito bem. Nessa exposição, nós conseguimos mostrar o que a gente sabia de candomblé, independentemente da nação. Angola Jejiqueto. Não deu outra. Os pais de santos da época, todos quiseram estreitar amizades para conhecer quem éramos nós. Por mais que nós falássemos, muito poucos deles tinham lembrança do meu pai de santo, porque ele teria vindo do Rio. Mas tinha um pai de santo aqui que tinha vivência com meu pai de santo no Rio de Janeiro. Ele é o pai da Sônia de Oxóssi, é o Dorico, pai Eudorico. O terreiro dele era lá no Alimpo de Melo, bairro Alimpo de Melo. Então o que acontece? Nós começamos a ser convidados aí nas festas de santo aqui de Belo Horizonte, onde a gente era muito bem recebido pelos pais de santo da época. Só que os pais de santos da época, uma boa parte deles já estão com Zambi, estão com Oxalá, estão com Olodumare, estão no Oru. Alguns ainda existem, outros não mais. Portanto, desses pais de santo que eu falo, há necessidade de mostrar algumas coisas interessantes. Eu vou apresentar uma fotografia com alguns desses pais de santo, alguns desses. E lá nessa fotografia eu vou mostrar, por exemplo, o Ilha de Xangô, que me convidou para ir na festa na casa dele, uma festa de saída de Iaô. E eu fui naquela festa. Eu fiquei até envergonhado, porque eu cheguei à festa, já estava dando a primeira saída. E quando eu cheguei,
Os ogãs não me conheciam bem, não pararam o coro, eles têm razão de não ter parado, afinal de contas, o Iaô estava dando a primeira saída, ou segunda, não me lembro mais. Só que o Ilha de Xangô olhou para cima, o terreiro dele era numa depressão, assim como se fosse uma quadra de futebol de salão. O terreiro era ali e mais ou menos nas arquibancadas, onde é que ficaria, né, a assistência ali que ficava, que era o abacê onde ficava quem fosse assistir às festas. Só que a casa dele sempre foi muito bem cheia, mas muito cheia. Com muito custo ele conseguiu me enxergar lá no alto. Quando ele me enxergou, ele mandou parar os coros e mandou que eu descesse. E eu desci. E ele disse assim para todo mundo, quando eu lá cheguei, ele com a mão em cima do ombro do Iaô, falou: olha gente, eu parei o toque aqui, porque acaba de chegar em nossa casa um zelador de santo, a quem eu conheci e aprendi com ele muita coisa numa exposição que ele fez no Museu Mineiro. E eu devo dizer que a pessoa, para ter o conhecimento que ele demonstrou ter naquele museu, merece de mim uma reverência muito grande. Por isso que eu o convidei para vir de hoje. E sem cerimônia nenhuma, o Ilha de Xangô me tomou a bênção e eu a retribuí com o maior respeito e até um pouco sem graça. Então ele mandou que eu assentasse no lugar de honra e continuou então o xirê. Depois nós ficamos amigos, mas muito amigos mesmo. Assim, ir no fundamento na casa de um, do outro e tal, nunca teve problema. Muito bem, nessa fotografia vai aparecer também o Odorico, que todos dizem que Odorico foi o primeiro pai de santo a cantar enrolado aqui em Belo Horizonte, ou seja, aquele que trouxe primeiro o dialeto, não é? Cantado e tal. E a filha dele era muito novinha. Aí o que aconteceu? O Dorico estava sentado e ele virou e falou para mim assim: então você é filho do Geraldo Augusto do Indaiá? Eu falei: sim, sou filho de Geraldo Augusto do Indaiá. Ele falou assim: olha, eu e o seu pai de santo somos contemporâneos no Rio de Janeiro. Conheci ele demais. Onde é a casa de você? Eu falei: a nossa casa é... Observe que eu sempre falo a nossa casa. A nossa casa é em Santa Luzia, no bairro Fremisa. Ele falou: depois você deixa o endereço para mim, que eu vou te fazer uma visita. E lá nessa visita eu vou saber então se você realmente é filho de Geraldo Augusto, filho de Orlandinho Pimentel. Eu falei: tá bem. Mas aquilo passou. Quando foi uma vez que tinha um toque lá em casa, não sei se era saída de santo, não me lembro mais. A casa estava cheia, alguém chegou para mim e falou assim: ó, tem um pai de santo lá fora com um monte de gente, todo mundo vestido de roupa de santo, e ele está cantando. Ele está cantando lá fora. Eu mandei parar os coros, ouvi o som dele e fui lá fora. Quando eu cheguei era ele que estava cantando na mesma forma que se cantava lá no Rio de Janeiro, no tempo dele e do meu pai de santo, quando um pai de santo ia visitar a casa do outro. Então ele cantou, eu pedi aba e maleme, eu pedi um pouco de paciência, voltei lá dentro e montei a bandeja para receber o pai de santo e